Olá, pessoal, sou Matheus Carvalho e estou aqui para a gente conversar um pouquinho acerca da sua carreira, né? Como fazer para se tornar um especialista, para ter sucesso na sua carreira, primordialmente quando a gente pensa na área jurídica e na carreira de advogado. Então, como fazer para ser um advogado bem-sucedido e se tornar um especialista reconhecido na área? Hoje eu queria falar de um erro muito comum entre aqueles que optam pelo exercício da atividade de advogado e que imaginam que a melhor forma de ter sucesso é aceitando qualquer tipo de causa, é correndo atrás de qualquer tipo de tema que possa lhe gerar alguma controvérsia para a atuação. O que acontece? Esse é o primeiro e talvez o maior erro dos recém-formados que buscam a atividade como advogado. No momento em que você opta pelo exercício de uma atividade advocatícia, e eu poderia fazer a mesma coisa se eu estivesse tratando aqui de médicos, de engenheiros, você precisa focar qual é a área que você pretende se especializar. Então, dando um exemplo paralelo, eu optei por realizar concursos públicos, né? Então eu fiz um concurso para procuradorias e eu fui fazendo provas de concurso, todas elas voltadas para o mesmo objetivo, porque os estudos se pautavam nos temas similares. Então eu fiz uma prova para a Procuradoria do Estado de Sergipe, para a Procuradoria do Estado de Goiás, do Pará, AGU, Procuradoria Federal, enfim, foram muitas provas, mas todas elas voltadas para as carreiras de advocacia pública. Em nenhum momento eu fiz uma prova para promotor, para juiz, para defensor público, para delegado, porque não eram carreiras que eu buscava seguir e por isso não foram carreiras nas quais eu decidi focar a minha atenção. O foco ele é muito importante para que você consiga se tornar um especialista reconhecido naquela área. Caso contrário, você acaba se tornando um generalista, alguém que é reconhecido como um pau para toda obra, como a gente costuma dizer, e que vai ser útil para resolver pequenos problemas, mas nunca para resolver os problemas mais sérios. É importante você ter na cabeça que se você se colocar no lugar do cliente e você se vir diante de um problema muito sério em qualquer área da sua vida, você vai buscar um especialista naquela área. Então, se você for convocado para prestar depoimento em uma delegacia, em virtude de um TCO lavrado, né? Um termo circunstanciado de ocorrência lavrado em face de qualquer conduta sua, você não vai com um advogado que esteja executando qualquer atividade, né? Então, aquele sujeito que vai no juizado fazer consumidor, trabalhista, faz penal também, vou chamar ele. Não, você vai buscar um advogado que seja especialista na área penal. A mesma coisa quando você pensa em uma relação empresarial, né? Você vai buscar um especialista na área. Você tem uma empresa e você busca fazer uma organização e estruturação tributária da sua empresa. Então você vai buscar alguém que seja focado na área de direito tributário. A forma de ser reconhecido como especialista, antes de mais nada, é escolhendo a área da sua especialização. Então, o erro mais comum do advogado recém-formado é justamente aceitar qualquer tipo de causa. E eu entendo que isso pode acontecer em determinadas situações, porque o sujeito precisa necessariamente ter renda, né? Então, em alguns momentos, você acaba aceitando algumas outras causas com o intuito de ter renda. Isso também não é um grande problema. A questão é você fazer disso a sua vida e a sua atividade profissional. Então, é muito importante que você busque focar em uma determinada área. Hoje, eu queria conversar com você que pretende focar na área do direito administrativo. Né? Quais são as vantagens em optar por focar nessa área e por que você poderia ser um especialista reconhecido em direito administrativo e obter vantagens com isso? Vamos lá.
O primeiro ponto importante é olhar ao seu redor e verificar que poucos são os escritórios especializados em direito administrativo. Se você for fazer essa análise dentro da sua cidade, quando eu digo poucos, isso varia de uma cidade para outra, obviamente, você considere poucos, levando em consideração escritórios voltados para a área penal, tributária, empresarial, ou seja, busque aqueles escritórios especializados e verifique quantos são especializados em direito administrativo e que vão atuar fazendo a consultoria de licitações e contratos, né, auxiliando empresas e gestores de empresas que estejam respondendo à improbidade administrativa, por exemplo, em razão de uma fraude licitatória ou de um contrato administrativo irregular. Você encontra poucos especialistas na área. Então, o primeiro ponto que justifica escolher a especialização nessa área é justamente você encontrar o que nós chamamos de mar azul, né? É um local em que a concorrência ainda não é tão acirrada, porque nem todos os advogados acordaram para a oportunidade que o direito administrativo pode trazer a esses escritórios especializados. E ninguém quer sair também bradando, né, o seu sucesso como especialista em direito administrativo, porque a ampliação da concorrência não interessa a nenhum grande advogado. Enfim, especialistas são muito poucos e essa estruturação da sua carreira voltada para o direito administrativo, ela vai te gerar frutos de forma muito rápida, justamente porque quando o cliente busca pessoas especializadas, ele vai buscar aquele que efetivamente se preparou para resolver o problema dele. Então, esse é o segundo ponto. Entre os escritórios especializados na área de direito administrativo, quantos são aqueles formados por advogados que efetivamente estão atualizados, estão buscando atender às legislações mais recentes, às novas decisões jurisprudenciais? Então, esse percentual que já era pequeno, cai um pouco mais. Você vai encontrar especialistas na área que já tem muito tempo de carreira e que tem um nome formado, mas que não consegue manter o nível de atualização. Obviamente, isso é um grande diferencial quando se pensa na estrutura do direito como um todo. A especialização, ela tem que vir acompanhada de uma atualização. A legislação muda com muita frequência e, além de a legislação mudar com muita frequência, as necessidades e demandas também mudam com bastante frequência. Especificamente na área de licitações e contratos, nós estamos vivenciando um momento diferenciado. Nós estamos vivenciando um momento de mudança de legislação muito importante. É um momento em que você pode começar a ingressar numa nova área em que poucas pessoas têm experiência efetiva, né? Quando a gente pensa em licitações e contratos, as experiências anteriores se baseiam numa legislação que estará superada daqui a 2 anos. Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, a nova lei de licitações, ela prevê que a 8666, a 10520, que é a lei do pregão, e a 12462, que é a lei do RDC, serão revogados em 2 anos, em 24 meses. Ao longo dos próximos 2 anos, então no ano de 2021 e de 2022, a administração pública poderá optar pela realização do procedimento licitatório ou se valendo de regras aplicáveis na nova legislação, utilizando as modalidades licitatórias da nova lei, ou então é possível a utilização da legislação anterior nos próximos 2 anos. Os órgãos públicos paulatinamente tendem a fazer essa migração aí a partir do 1º ano e mais fortemente a partir do 2º ano, quando a migração se tornar obrigatória. Esses 2 anos são os 2 anos em que todos estarão se preparando para orientar os seus clientes
em relação aos novos procedimentos e novas regras da lei de licitações e contratos. Só a título de exemplo, a nova lei de licitações e contratos, por exemplo, ela inova ao criar institutos como o Performance Bond. Ela inova ao regulamentar um procedimento licitatório chamado de diálogo competitivo, em que se permite que particulares dialoguem com a administração para buscar a melhor solução para resolver o problema do órgão público. Então, eu preciso, cliente, não só de um advogado que entenda de licitações e contratos, mas de um advogado que esteja atualizado com todos esses institutos, de um advogado que consiga me atender especificamente no tema de licitações e contratos. E aí, desse tema de licitações e contratos, decorrem todos os problemas, porque a gente não está trabalhando somente uma advocacia consultiva, mas também uma advocacia contenciosa. Então, problemas como fraudes em licitação, que podem ensejar processos de improbidade e processos administrativos para aplicação de pena, problemas nos contratos que podem ensejar penalidades regulamentadas na nova legislação. Enfim, no fim das contas, o panorama ele traz uma série de espaços para a atuação do especialista e o cliente ele tem uma noção de que ele não pode ter um generalista resolvendo os problemas dele quando se tratam de grandes procedimentos licitatórios, quando se tratam de contratos relevantes com os órgãos públicos. Então, muitas vezes, o aluno, né, porque você ainda é aluno, nós sempre somos alunos, mas mais especificamente o profissional, ele acredita que essa especialização pode reduzir o leque de opções dele, e isso é verdade, mas pode otimizar e melhorar a captação daqueles clientes que realmente importam e que vão efetivamente gerar uma renda efetiva. E essa renda, ela virá juntamente com o reconhecimento. É importante ter na cabeça que a gente não pode buscar a atividade profissional com o intuito somente de obter a renda. A renda ela vai decorrer de uma especialização. O especialista reconhecido, ele pode cobrar valores muito mais altos pelas suas consultorias, pela sua atividade contenciosa. Quanto mais reconhecido naquela área, mais as demandas referentes a ela serão encaminhadas a você e mais valor agregado o seu serviço terá. Então, esse é um aspecto importante. Então, eu posso dar um exemplo de um aluno que eu tinha em Goiânia. Eu tenho mais de um exemplo, né? Mas esse aqui é um exemplo muito interessante, porque ele era um aluno recém-formado e ele estava numa pós-graduação de Direito Público que nós tínhamos montado presencialmente em Goiânia. Esse aluno então disse, olha, professor, eu vim fazer essa pós porque eu acabei de sair da faculdade e eu não sei como eu faço para seguir na área. Então eu tenho feito aqui alguns bicos e principalmente aceitado algumas causas em juizados. São normalmente as causas que têm um retorno mais rápido, né, para quem precisa fazer renda recém-formados. Mas eu queria me especializar. E eu disse a ele, ótimo. Então, você pode, sim, fazer a sua pós-graduação em Direito Público, e isso é muito importante, a especialização vai para o seu currículo, mas mais importante do que isso, é você realmente aprender o conteúdo que a gente vai trabalhar. Eu vou trazer casos práticos para você, e a gente vai trazer um conteúdo em que a gente possa discutir cada um desses casos, porque, na verdade, não é o título que liberta, é o conhecimento que liberta. O que lhe torna livre é o conhecimento que você tem. No momento que você ganha conhecimento sobre um determinado tema, você consegue se tornar livre e você consegue ter um maior poder de captação dentro daquele tema. Então, nós decidimos que esse aluno iria fazer o TCC dele, né, o trabalho de conclusão de curso, voltado no tema de licitações e contratos. A gente não estava falando da nova lei de licitação ainda, isso aconteceu há mais ou menos 3 anos, né, um aluno que já finalizou o TCC há 1 ano e meio ou 2. Então,
decidimos que nas aulas de licitações e contratos a gente ia trazer alguns casos concretos, ele ia trazer todas as dúvidas. Enfim, esse aluno concluiu a pós-graduação e me procurou para um curso de capacitação em licitações e contratos. Montei esse curso de capacitação, era ele e mais 5 colegas que montaram esse escritório, eram todos recém-formados, e eles montaram a estrutura do escritório voltada para esse tema. Hoje eu digo, há uns 6 meses eu fui procurado por esse aluno para tirar uma dúvida em relação a um caso, porque o escritório dele já havia sido contratado por 3 municípios do interior de Goiás para auxiliar esse município em todas as causas que o ente público municipal figurasse como réu. Então, obviamente, ele foi chamado primeiro para auxiliá-lo numa consultoria de licitações e contratos, e depois ele passou a ser o procurador do município. O escritório dele foi contratado para dar vazão a todas as causas desse município. E ele disse, olha, Matheus, eu descobri que, na verdade, a gente pensa que gestores municipais só vão contratar como procuradores seus parentes, seus amigos. As coisas estão mudando um pouquinho. Como o sujeito precisa se respaldar para evitar ações de improbidade, ações até penais em face dele posteriormente, ele busca escritórios especializados na área, que deem a ele um respaldo para o exercício da atividade. Muitas vezes, o sujeito que é eleito prefeito, ele não tem condição técnica de atuar na maioria das atividades vinculadas à gestão do município. Então, ele precisa de uma consultoria jurídica que seja especializada nessas causas. Então, os pontos mais sensíveis de atuação do poder público como um todo, isso abrange o poder público municipal, estão vinculados às contratações e convênios firmados com particulares. Normalmente, existe repasse de entes públicos federativos maiores e os valores dessas contratações e de convênios costumam ser muito altos, né? Em razão disso, ele se sente cada vez mais preocupado em relação a responder por um determinado evento danoso ou responder por uma eventual fraude na qual ele não tenha dado causa intencionalmente. Ou seja, ele não deu causa àquela fraude pelo fato de buscar se locupletar. Não, ele fez isso pelo desconhecimento. Então, para evitar esse tipo de coisa, ele começa a buscar respaldo jurídico. Então, um parente, um amigo pode me dar até um auxílio, mas eu preciso de alguém que seja especializado na área. E essa especialização, ela vai sendo dita de boca a boca. Ele disse que primeiro ele foi contratado por um determinado município, eu não me lembro os nomes, tá? Senão eu falaria. Mas ele foi contratado por um determinado município e depois de 2 anos da gestão desse prefeito, 2 prefeitos vizinhos buscaram o escritório dele para fazer a contratação, e ele me procurava para resolver uma questão específica de uma contratação do município feita nos moldes do RDC. Eu me lembro que na época era 12462 e era uma contratação de obra no sistema de ensino, né? Uma escola de 12 salas, se eu não me engano. E é um projeto do RDC, escola de 12 salas. E ele foi contratado porque ele precisava discutir alguns equívocos ali numa contratação que tinha sido feita de forma integrada. Ele falou, os advogados da área sequer sabiam o que significava uma contratação integrada, né? Então, ele procurou o meu escritório em terceiro lugar. Ele tinha procurado 2 escritórios anteriormente. Os 2 escritórios, eles são muito bonitos, escritórios conhecidos na cidade, não eram cidades do interior pequenas, não. Mas um primeiro advogado que ele encontrou sequer sabia o que era contratação integrada e disse educadamente, terei que estudar o tema, né? Porque não tinha conhecimento na área. E ele começou a dizer, olha, será que me adianta alguém que vai estudar o tema agora? Ou será que eu preciso procurar um especialista para resolver? E aí foi quando se chegou ao escritório dele. Ele disse que por meio de pesquisa, ele encontrou escritórios que atuavam na área do direito administrativo em Goiás e chegou
por meio de um amigo, a um escritório dele, que orientou ele a buscar esse escritório especializado. Então, é importante entender que nada vai cair da noite para o dia no seu colo, mas que você vai buscando essa especialização, porque o reconhecimento ele vem juntamente com a especialização, né? Então, é importante ter a ideia de que essa especialização é que vai gerar o seu reconhecimento. Então, quanto tempo você precisa para se especializar efetivamente na área de direito administrativo, mais especificamente em licitações e contratos? Para se tornar um especialista reconhecido, você precisa de um tempo razoável, né? Mas para dar o pontapé inicial, você precisa de pouco tempo. Como eu te falei, a publicação da nova lei de licitações e contratos zera o conteúdo referente à matéria. Claro que você precisa ter uma boa perspectiva da legislação anterior e da jurisprudência anterior. Quando a gente fala de licitações e contratos, a gente precisa analisar as decisões do Tribunal de Contas, né, que são os órgãos de controle, verificar como que esses órgãos se portam diante da atuação da administração pública e dos particulares e licitantes em determinados pontos. Mas, quando eu trato de uma nova lei, eu estou tratando de um novo sistema. Então, nós não temos jurisprudência, por exemplo, em relação aos novos institutos que estão sendo criados por essa lei. Nós temos, obviamente, um estudo do direito comparado. E é isso que você vai começar a fazer. Você vai começar a sua especialização por meio de estudo. Você vai procurar um curso especializado, um curso que lhe dê uma base teórica muito importante, tá? Quando a gente fala de nova legislação, não adianta pensar que você vai começar e aprender na prática, você precisa de uma base teórica muito importante. Uma base teórica que contextualize essa nova legislação e que coloque ela em confronto com a legislação anterior, para que você consiga entender o que é a grande novidade e o que é o ponto que você vai sair na frente daqueles que não estão atualizados. Obviamente, esse curso não pode se basear somente em teoria, então você precisa encontrar também uma estrutura de análise prática. E aí, primeiro, essa análise prática hipotética. Você encontra isso em cursos, em pós-graduações, né? Não adianta você achar que vai aprender na prática de fato. Você tem que ter a análise prática hipotética prévia para que você consiga vislumbrar quais são as situações que vão ou que podem vir a acontecer e que podem ensejar para você uma demanda de trabalho. E aí você vai começar a se familiarizar com esse entendimento da lei, com as decisões jurisprudenciais acerca do tema, né? E aí, obviamente, você vai combinar as decisões anteriores e o entendimento anterior para ver o que se mantém na nova legislação e o que deve ser alterado no que diz respeito à jurisprudência em razão dessa nova legislação. A primeira pessoa a fazer isso, ela vai ter dado o primeiro pontapé aí para alavancar a carreira dela como especialista de sucesso e bem-sucedido e reconhecido. Claro que, paralelamente a isso, você vai começar a ofertar os seus serviços e vai começar a mostrar a diferença da sua atuação, comparando essa atuação com a atuação de alguém que está genericamente exercendo atividade de advogado. Então, nesse momento, você vai incrementar o seu currículo, né? E como é ofertar o seu serviço, que a gente sabe que aqui existem limites de marketing, né? Você vai incrementar o seu currículo, você vai fazer com que o seu currículo deixe claro que você não é um advogado. Você é um advogado especializado em determinada causa. Você é um advogado que buscou se especializar naquilo, que não está aí aberto para o mercado para resolver qualquer problema, não, mas que você é a pessoa mais indicada para resolver aquele tipo de problema. Então, quando você faz isso, você acaba conseguindo encontrar o nicho de mercado, que são aqueles clientes que vão fazer essa pesquisa, né, dos currículos, vão fazer essa pesquisa
com o intuito de encontrar alguém especializado no momento que o problema surgir. Não adianta você imaginar que exista, o mercado esteja te procurando. Não, o problema vai surgir e no momento que esse problema surgir, você tem que estar pronto para ser um especialista reconhecido. Isso acontece quando você menos espera. Eu vou fazer um paralelo em relação à minha atividade. Eu fui convidado pela editora para escrever a primeira edição do meu manual em 2010. E eu fui pego de surpresa. Eu era um professor de direito administrativo que me especializei na área de direito administrativo. Então, a especialização é um tema que eu sei falar muito bem, porque foi o que eu fiz. Muitos colegas meus são professores de duas ou três matérias diferentes. Alguns são professores de constitucional, administrativo, tributário, enfim. E são muito bons no que estão fazendo, tá? Não tô trazendo nenhum demérito à atividade deles. Estou dizendo que a minha opção, e com a qual eu estou muito satisfeito, e na qual eu venho enxergando resultados positivos, foi a opção pela especialização em direito administrativo. Então, eu somente lecionei direito administrativo toda a minha vida, e isso foi me gerando fruto pelo reconhecimento da minha atividade. Em 2010, quando eu menos esperava, mas 5 anos depois de eu começar a ministrar aulas, eu comecei a ministrar aula em 2005, final de 2005. No final de 2010, início de 2011, eu fui convidado pela editora para uma reunião para tratar acerca de novos projetos. A editora Juspod, que fica sediada aqui em Salvador, né, o dono da editora me convidou e disse, olha, a gente está precisando de um manual de direito administrativo que faça a diferença no mercado. Eu consegui enxergar você como um especialista na área. Eu consegui enxergar pela sua atuação nas redes sociais, não publicidade não. Ele começou a ver o feedback dos meus alunos, ele começou a ver a minha atuação no direito administrativo, porque eu colocava ali as dicas, eu falava que eu estava indo para um congresso, né? E ele começou a enxergar que a minha atuação era a atuação de um especialista reconhecido. E ele disse, olha, essa é uma oportunidade, porque eu preciso inaugurar esse livro. Ele me trouxe mais ou menos os parâmetros do livro que ele queria, porque ele ia iniciar uma nova coleção, que é a coleção do meu manual hoje, que está na 8ª edição, né? E eu disse a ele que podia contar comigo, mas que eu precisava de pelo menos 1 ano para escrever o manual. Foi o que aconteceu. Eu passei o ano todo de 2011 escrevendo o manual. Desculpa, 2012, né? Porque a gente foi negociando em 2011, eu passei o ano de 2012, no final, meados de 2012, o manual estava pronto. E nós lançamos a primeira edição em 2013, no primeiro semestre. Então, a primeira edição, ela não foi um sucesso, mas ela já foi uma edição que gerou uma quantidade de vendas que agradou muito a editora. Foi quando, então, nós fizemos o contrato e decidimos que teríamos novas edições e que o manual iria continuar no mercado. E hoje, graças a Deus, é um dos manuais mais reconhecidos no mercado como um manual de direito administrativo didático, completo, atualizado e que realmente auxilia aqueles que querem estudar a matéria. Também estou aceitando o desafio de fazer uma nova lei de licitações comentada. Isso vai ser feito agora, né? Então essa lei vai sair agora, em 2021, né? Aproveitando o novo nicho da lei de licitações que está sendo publicada. Mas o fato é que as oportunidades elas vão aparecendo no momento em que você se porta como especialista. Ninguém nunca vai me convidar para escrever acerca de direito privado, de direito penal, ou de escrever um artigo sobre direito empresarial, porque eu não sou reconhecido nessa área de forma proposital, porque eu decidi que a forma de reconhecimento é a especialização. Então, essa especialização, ela vai afastar aquelas causas que não atraem, não são atraídas pelo seu conhecimento, mas ela vai agregar valor ao seu produto, mostrando a cada um dos interessados que você é um especialista reconhecido nessa área. Então, é uma coisa que vai acontecer paulatinamente.
mas que precisa ser dado o pontapé o quanto antes. E aqueles que buscam a especialização em licitações e contratos, o pontapé é esse, né? A publicação da nova lei, ela abre um grande espaço para que esse pontapé seja dado de forma certeira e para que você comece uma carreira bem-sucedida e se torne um especialista reconhecido nessa área. Volto a encontrar vocês para a gente continuar debatendo um pouco essa forma de reconhecimento e quais são as melhores estratégias para você se tornar um especialista reconhecido. Quero te ajudar nisso.